Olá, se você chegou neste vídeo, você está passando, com certeza, por um dos momentos mais importantes da sua vida. Não é aquele momento de muita alegria, muita euforia, mas é um momento onde você, com certeza, está muito reflexivo, muito pensativo sobre a sua vida, sobre o que tem acontecido na sua vida, e você está com um sentimento de que você precisa fazer algo para transformar, criar uma nova realidade na sua vida. Esse momento é um momento de reinício e recomeço. Esse recomeço ele pode ser em apenas uma área da sua vida que não estava caminhando tão bem como você gostaria, ou pode ser em todas as áreas da sua vida, né? Como é o meu caso. O recomeço ou reinício ele parte de uma série de questões que nós vamos vivendo durante a vida da gente e de acordo com várias decisões que nós vamos fazendo durante as nossas vidas, a gente começa a ter, para alguns tipos de fracassos, né? É bom a gente reconhecer que a gente fracassa realmente em algumas áreas da nossa vida. Depois de uma série de alguns fracassos que a gente vai passando, que de alguma forma a gente não soube lidar muito bem com esses fracassos, não soubemos superar eles e ultrapassar essa barreira, esses fracassos eles vão se acumulando e chega um momento em que você não consegue mais administrar tão bem, todos esses pontos ou essas áreas que você está ali lutando para resolver. Então, chega um ponto, como foi para mim, onde você às vezes tenta resolver uma questão financeira, uma dívida importante, mas você não consegue de fato resolver ela, você joga para frente, mas você não consegue de fato resolver essa dívida, ou um relacionamento que você não consegue resolver, ou relacionamentos que você não consegue avançar de forma com qualidade nesses relacionamentos, seja por uma questão sua, ou seja por uma questão de quem você estava ali se relacionando, não querendo buscar, né? Acho que o caminho não é buscar ali quem estava certo ou estava errado, mas houve ali um fracasso e é bom a gente reconhecer, é bom a gente fazer essa reflexão, mas com essa quantidade de questões, às vezes questões familiares, às vezes questões com os filhos, né? Questões financeiras que pegam muito para a gente e ainda questões amorosas, a gente entra num turbilhão, a gente não consegue mais administrar tantas questões acontecendo na nossa vida. E pequenos ajustes já não resolvem. Vou tentar resolver uma dívida, vou tentar resolver o relacionamento, você tenta fazer pequenos ajustes e esses ajustes simplesmente não resolvem a situação. E você não fica em paz, você não consegue ter paz, você não consegue ficar tranquilo. Então chega um momento em que você pensa ou reflete se você deve ou não fazer aí um reinício, um recomeço da sua vida, ou de alguma área da sua vida. Pois bem, no momento eu passo por um processo desse, um processo onde eu decidi fazer um recomeço da minha vida. No meu caso é um recomeço por completo, é um recomeço de educação financeira, um recomeço de novos hábitos, um recomeço nas questões de relações, um recomeço com relações familiares, com a minha família. Então eu decidi fazer um recomeço de tudo, pensar a minha vida por completo, voltar alguns passos atrás, refletir e fazer esse recomeço. Por muito tempo eu tentei fazer esses remendos porque é difícil a gente tomar essa decisão de falar, de fato, não tem mais o que fazer, não tem mais o que eu tentar remendar. Eu de fato tenho que reconhecer que só um reinício completo, voltando a estaca zero, alguns pontos da minha vida, que eu vou conseguir de lá enxergar para frente e fazer um novo começo, uma nova pessoa. Foi difícil para mim, acredito que você que está vendo esse vídeo também está passando por algo nesse sentido. Sei que não é fácil, é bem difícil, decisões complicadas às vezes de serem feitas, como às vezes você abrir mão de um bem que você lutou tanto para ter
e você está seguro naquilo, você está apegado naquilo e você sabe que às vezes a solução de resolver uma grande dívida, por um exemplo, é você abrir mão daquele bem momentaneamente, mas você fica apegado naquilo porque tem uma história, então fica difícil você tomar essa decisão. É difícil você às vezes abrir mão de certas companhias porque você está apegado naquela situação. Então você pode estar ruim, você pode estar passando por situações difíceis, mas você está apegado naquela situação e é muito difícil você abrir mão daquelas pessoas. Então esse recomeço, ele é marcado por essa série de decisões, às vezes muito complicadas na vida da gente. Mas eu falo por questão própria, causa própria, é assim que tem que ser. Sei que não é fácil, são decisões realmente complicadas e difíceis de serem tomadas, mas é o caminho. Uma coisa que ficou muito clara para mim, não era somente a questão de recomeçar, de ter que desfazer, né, de todas essas questões da minha vida, mas sim de pensar os novos planos, né? Como que eu vou agora reconstruir o meu novo eu e essa minha nova história de educação financeira. Como que eu vou tratar, como que eu vou lidar com a minha educação financeira? Essa nova pessoa, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão de visualização. Então eu escrevi realmente como que seria essa pessoa, esse eu, modificado, melhorado, né, em todas essas áreas importantes da vida. Escrevi, detalhei mesmo, e aquela pessoa, ele tinha alguns hábitos, algumas formas de viver que não condiziam com o que eu estava vivendo. Então ficou claro para mim quais seriam os hábitos que eu teria que deixar, quais seriam os hábitos que eu teria que começar a ter, quais seriam as pessoas com as quais eu deveria começar a me relacionar, quais seriam as pessoas que eu eventualmente teria que abrir mão, pelo menos momentaneamente, de ter uma proximidade, como que eu ia lidar com questões materiais, como que eu ia lidar com os meus impulsos e desejos materiais. Então ficou muito claro para mim essa pessoa, esse novo eu com o qual eu havia ali decidido, né, recomeçar e construir para a minha vida. Bom, pessoal, tive que trocar aqui um pouco do ambiente, mudar um pouco o ambiente. Eu estou aqui numa praça, estou falando de Goiânia, estou falando de uma praça aqui no setor Urias Magalhães. Então tinha uma família brincando ali, eu tive que vir para cá um pouco mais afastado para poder conseguir continuar e terminar aqui o vídeo. Então, como eu havia dito para vocês, eu fiz essa avaliação da minha vida e construí essa pessoa que eu gostaria de ser e que no momento não estava sendo. E de fato ficou claro para mim que deveria ser feito então um recomeço mesmo de várias áreas da minha vida. Eu criei metas, e essas metas, algumas delas são distantes, mas eu criei pequenas metas com as quais me mostram que eu estou nessa jornada para alcançar essa visão, e com isso todos os dias eu tento alcançar essas minhas metas diárias. Essas metas, elas tratam de todas as áreas da nossa vida, área espiritual, financeira, de relacionamento, família, está tudo ali descrito, todos os dias. Então eu pego, vou fazendo ali e aquilo vai me dando a visão de que de fato eu estou nessa caminhada para essa visão, eu consigo perceber claramente. E uma coisa muito importante é que quando eu, de fato, decidi fazer esse recomeço e abandonar e abrir mão, né, de coisas que estavam sendo tão difíceis para mim poder abrir mão, como questões materiais, eu consegui ter a paz que eu estava buscando, a paz que eu não estava conseguindo ter. Minha vida hoje é uma vida bem minimalista, reduzi muito questões materiais, estou bem mais isolado no momento. Tenho, claro, questões de socialização, porque faz parte, inclusive vou estar falando aqui em próximos vídeos, em outros vídeos sobre o assunto. Treino todos os dias, então eu passei a cuidar bastante da minha saúde, do meu corpo, da minha mente, leitura, vídeos edificantes, trabalhos também edificantes, ideias que estavam paradas, muitas ideias paradas. Quando a gente está nesse turbilhão de problemas, a gente costuma ter muita ideia guardada, só que a gente não coloca em execução,
essas ideias. Então eu fiz um compromisso comigo de pegar essas ideias que estavam paradas e vou colocar essas ideias para rodar. Nem que elas fracassem ali no futuro. Eu não vou trabalhar para fracassar, eu não tenho plano B. Todas as ideias que eu estou colocando em prática, o plano é o plano de torná-las um sucesso. Mas eu preciso colocar elas em prática, eu preciso dar vida para essas ideias, tirar elas do papel. Foi um compromisso também que eu fiz comigo. Acredito que talvez possa também ser o seu caso aí que você possa estar passando. Então eu fui fazendo essa série de modificações, de mudanças na minha vida. Eu vou estar aqui passando, relatando para vocês, né, como que eu estou fazendo essa jornada nos próximos vídeos. E isso tem me dado muita paz, muita alegria e muita energia motivadora para poder fazer e continuar essa jornada. Então, o recomeço, ele é difícil. Eu reconheço aqui com você que é uma fase muito difícil da vida da gente. Algumas pessoas passam por ela, não são todas, né? Graças a Deus. Muitas pessoas passam pela vida sem precisar passar por esses momentos tão difíceis. Mas se você está assistindo esse vídeo, assim como eu, teve alguns problemas importantes na sua vida e esse acúmulo está fazendo você ter que reiniciar, ter que recomeçar. Se a minha história servir como um exemplo aqui, é possível. Eu estou fazendo essa jornada, eu decidi fazer essa jornada, recomecei muita coisa da minha vida. Eu vou estar nos próximos vídeos mostrando aqui para vocês sobre a minha profissão, sobre o que eu faço, como que eu lido a minha vida, o que eu tive que abrir mão. Esse aqui é apenas um vídeo introdutório, mas eu quero deixar aqui que esse recomeço, ele é crucial, é importantíssimo. E esse recomeço, ele vai alavancar a sua vida. Eu tenho certeza que vai te colocar num patamar muito acima do que você está hoje. E também em termos de paz, em termos de paz espiritual, você vai ficar bem. Assim como eu hoje me considero bem, apesar de estar vivendo uma vida bem mais minimalista, mas é uma vida com qualidade. Então é isso, pessoal, a introdução aqui dessa série, né, que vai falar sobre recomeços, sobre intensidade, sobre rendas, sobre fontes de rendas, como que eu estou trabalhando essa questão financeira, essa educação financeira, né? Uma questão muito importante que eu gostaria de, só para finalizar aqui o vídeo, é a questão da intensidade. A intensidade, pessoal, nesse momento ela é crucial. A intensidade, você demandar energia naquilo que você quer fazer, a intensidade, ela distorce o tempo. Então se você, assim como eu, você demorou muito tempo para perceber essas coisas, passaram-se anos, eu já passei dos 40 anos, né? 40 e pouquinhos anos, então perdi muito tempo, aprendi, né, nessa jornada, mas levei muito tempo para muita coisa cair a ficha para mim. Então eu estou tendo que empregar muita intensidade. E o legal de você empregar muita intensidade é que ela distorce o tempo. Então aquilo que você demoraria 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para fazer, se você empregar muita energia, você fala assim, cara, eu vou transformar isso na minha vida, em pouco tempo você consegue fazer isso que está sendo aí necessário, assim como está sendo para mim. Eu estou vivenciando, eu estou comprovando isso no meu dia a dia. Eu vou estar falando mais sobre isso nos próximos vídeos. Desculpa se eu me delonguei, mas é um assunto assim complexo, eu precisava desse tempo para falar isso para vocês. Se você gostou, eu peço que você curta o vídeo e, se possível, deixe um comentário, relate aqui o seu caso, o que você está passando, como que você está lidando com esse processo. E, na medida do possível, eu vou estar ali também respondendo, conversando, como que eu também estou fazendo, e a gente vai se ajudando nessa jornada, nesse recomeço. São fases difíceis que, às vezes, pessoas como nós passamos, mas é totalmente possível a gente passar por isso e sair muito melhor de tudo isso que a gente está vivendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.